que aquele sindicalismo dos anos 60, eles estavam profundamente imbuídos do tema da Revolução Brasileira. E ainda que sob uma razão de Estado, porque estavam pactados num acordo que era estatal, eles turbinavam uma consciência que era revolucionária. Caso contrário, não teríamos tido uma ditadura de 21 anos. 64 a 85. Por que razão uma contra-revolução daquela? Porque aquele sindicalismo, certamente nos marcos do nacional reformismo de João Goulart, estavam de fato pensando em fazer uma república sindicalista, como acusa a direita. Queriam o poder político, sabiam que estavam no governo, mas que não tinham poder, e queriam o governo de João Goulart, mas queriam o poder político. E João Goulart foi 500 mil vezes mais avançado que o Lula. Por quê? Porque o João Goulart fez a reforma agrária e foi para as cabeças, e propôs a reforma urbana, e fez algo fundamental: a lei de remessa de lucro, que se acabou o paraíso das multinacionais. João Goulart foi 1.839.000 vezes mais lúcido do que o Lula. Tinha mais consciência dos problemas brasileiros. Claro, qual era a limitação? Era uma limitação que, com a ideia, com as reformas, a Revolução Brasileira se cumpriria. Não se cumpriu. A crítica da Polop ao Partido Comunista Brasileiro. Qual era? O Partido Comunista acredita. Aliás, o Caio Prado, ele escreve em 66, mas no prefácio de 77 desse livro, A Revolução Brasileira, o que ele diz? A Revolução Brasileira é um acúmulo de reformas que ao longo do tempo, e assume uma concepção processual de revolução, que vai contemplar gente como importante como Carlos Nelson Coutinho, que vai achar que nós vamos conviver com duas possibilidades: uma revolução explosiva e uma ideia processual de revolução. O Caio Prado, em última instância, goste ele ou não, o autor que, em alguma medida, seduziu o petismo com a ideia de revolução processual. Claro, no petismo ainda havia um fracasso mais miserável ainda, porque as reformas foram abandonadas e ocultadas em nome do poder da política pública. Podem observar a vida acadêmica nesses anos, a quantidade de estudos sobre política pública, como se política pública pudesse redimir o povo da barbárie. Entrou a política pública e saiu a reflexão sobre o Estado e o caráter de classe do Estado. Entendeu? Então ficou todo mundo discutindo política pública para miserável, política pública para favelado, política pública para negro, política pública para índio, política pública para mulher, política pública e aí o que ficavam aí? Aí, de novo, aquele negócio, a ameaça da Idade Média, eu abraço o capitalismo. É muito fácil ser liberal com a Idade Média. O que o Banco Mundial dizia? Política social focalizada, os mais vulneráveis entre os vulneráveis. Linguagem do Banco Mundial. O que o petismo fazia? Políticas públicas universais, cidadania. Marx, o Manifesto Comunista, todo tem direito à cidade. E começou o discurso liberal de esquerda sobre defesa de cidadania, que é uma coisa miserável, de 8ª categoria. Ninguém, em sã consciência, vai pensar. Até o Caetano Veloso, que é de 5ª, aqui ninguém é cidadão. Na música sobre o Haiti, não pode ser, porque mas não pelas razões que ele quer, porque onde impera a superexploração da força de trabalho como lei fundamental da acumulação na periferia capitalista, não pode ter cidadania. O que o petismo ainda fez? Se tivesse articulado na dialética entre política pública, reforma e revolução, poderíamos ter um elo de continuidade. Mas o petismo exatamente cancela o horizonte utópico da revolução, inibe a discussão sobre a reforma e foca em política pública. Aí ficou todo mundo analisando política pública. Deu um fracasso. O que nós sabemos hoje que dá para afirmar assim, como ver um gato morto na rua? O gato está morto. Nós podemos dizer, todo o debate sobre política pública, se não estiver articulado com o programa de reformas estruturais da sociedade brasileira e não estiver inscrito num horizonte revolucionário de transformação social, fracassa.